Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado pelo Coronel Jacques Baud, coronel aposentado do Estado-Maior dos Serviços de Inteligência Estratégica da Suíça, e também um autor muito prolífico, como muitos de vocês provavelmente já leram pelo menos alguns de seus livros. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Antes-me por me receber no seu programa. Obrigado. Então, Trump tende a ir e voltar um pouco. Ele aparentemente quer genuinamente acabar com essa guerra por procuração, mas não parece estar fazendo nenhum progresso. Ele fala sobre essa ser a guerra de Biden, mas continua cada vez mais no mesmo caminho. Agora, eu entendo totalmente o dilema de que ele precisa manter a pressão militar sobre a Rússia para que a Rússia também aceite algum tipo de compromisso e faça algumas concessões. Mas enquanto houver exigências por concessões que a Rússia não pode fazer, e Trump continuar seguindo o caminho de fornecer armas, inteligência e logística para alimentar a guerra, isso parece estar se tornando cada vez mais a guerra de Trump também. E parece, pelo menos para mim, que é isso que os europeus e ucranianos estão esperando, atrair totalmente os Estados Unidos para a guerra sob Trump. Mas como você vê isso? Agora essa é a guerra de Trump. How do you see this? Is this now Trump's war? Bem, sim. Sim, está lentamente se tornando a guerra do Trump também. E eu acho que o problema, concordo totalmente com o que você disse. O que eu acrescentaria a isso é que, na verdade, como em qualquer crise, seja em nível pessoal ou estratégico, a primeira questão que você precisa resolver é entender seus adversários. E foi exatamente aí que Trump falhou. Ele entrou baseado na análise, eu diria, de Keith Kellogg, e é por isso que o nomeou como enviado especial para a Ucrânia. O problema é que Keith Kellogg não entendeu a natureza do conflito. Acho que é muito importante entender que, ao contrário do que o Ocidente tem dito por meses e anos, que a Rússia está tentando expandir seu território, ou recriar a União Soviética e o Império Czarista, e coisas desse tipo, o motivo pelo qual os russos entraram na Ucrânia em fevereiro de 2022 foi para proteger civis. Esse é o aspecto principal. E em segundo plano, há a questão da OTAN, porque como Alexei Arestovich disse em 2019, existia essa ideia na Ucrânia. E essa ideia provavelmente foi usada pelos Estados Unidos, ou até mesmo apoiada de alguma forma pelos Estados Unidos, de que derrotar a Rússia ajudaria a Ucrânia a conseguir a adesão à OTAN. Portanto, como Arestovich disse em 2019, precisamos ter uma guerra com a Rússia em 21-22. Foi isso que ele disse. Se a Ucrânia entrar para a OTAN, nesse conexo vários possíveis de profanagás no leste. Não, não vamos falar sobre datas para o fim da guerra. Muito pelo contrário, isso provavelmente levaria a Rússia a lançar uma operação militar em grande escala contra a Ucrânia, porque eles teriam que nos degradar em termos de infraestrutura e transformar tudo aqui em um território devastado para que a OTAN hesitasse em nos aceitar. Você quer dizer que a Rússia ousaria confrontar a OTAN diretamente? Não, eles devem fazer isso antes de entrarmos na OTAN, para nos tornar desinteressantes para a OTAN, para que nos tornemos pouco atraentes como um território devastado. Com uma probabilidade de 99,9%, o preço para entrar na OTAN é uma grande guerra com a Rússia. E se não entrarmos na OTAN, isso significa a absorção pela Rússia em 10 a 12 anos. Esse é todo o ponto da nossa situação. E agora vamos escolher o Zelensky. E agora, se você colocar as cartas na mesa, o que é melhor nesse caso? Claro, uma grande guerra com a Rússia e uma transição para a OTAN como resultado da vitória sobre a Rússia. Esse é o desfecho ideal. Como seria uma grande guerra com a Rússia? Pode ser uma operação aérea, a invasão de exércitos russos, o cerco a Kiev, a tentativa de cercar as tropas na Ateu, a ofensiva da DPE através de Perekop, na Crimeia, e o avanço até o reservatório de Kakhovka para entrar na Crimeia, a ofensiva a partir da Bielorrússia,
a criação de novas repúblicas populares, ataques contra instalações de infraestrutura crítica e assim por diante. É assim que seria uma guerra em larga escala. E estava bem da astrologia de 99%. Quando? 2020 e 2022 são os anos mais críticos. E lembre-se de que Arestovich hoje se tornou um opositor de Zelensky, mas naquela época ele era o assessor pessoal de Zelensky. E esse provavelmente é todo o ponto. E é por isso que, aliás, como já expliquei muitas vezes, a Rússia tentou impedir essa adesão em dezembro de 2021, não em 2008 ou 2009 e assim por diante, nem mesmo em 2014. Foi em dezembro, meados de dezembro de 2021, porque eles perceberam que, se conseguissem impedir a adesão da Ucrânia à OTAN, isso de fato tornaria a Ucrânia mais relutante em iniciar uma guerra no Donbass. Porque eles sabiam que atacar o Donbass, como foi declarado no decreto de 24 de março de 2021, provocaria uma resposta russa, que seria uma resposta militar, e assim por diante. Então esse é todo o ponto. É por isso que temos Sergei Lavrov voltando repetidamente com essa questão das causas fundamentais. É exatamente isso que Keith Kellogg e Donald Trump não conseguiram entender. É por isso que o objetivo deles, parar o conflito na Ucrânia, que é um objetivo muito nobre e que podemos apoiar, é problemático. O problema é que, uma vez definido o objetivo, você deve elaborar uma estratégia que combine os meios, os modos e o objetivo selecionado. Não existe uma estratégia real para lidar com isso. Os americanos têm um objetivo, mas não têm uma estratégia. Ao contrário dos europeus, que nem sequer têm o objetivo de parar a guerra e também não têm uma estratégia para continuar. E por essa razão, eles acham que manter os Estados no conflito é uma solução para enfraquecer a Rússia, que é, em última análise, o objetivo dos europeus. Agora, o problema é que esse objetivo obviamente ainda não foi alcançado. E há pouca probabilidade de que os europeus consigam atingir esse objetivo de enfraquecer a Rússia, seja no lado militar, econômico ou político. Na verdade, do ponto de vista econômico, vemos que a economia russa está funcionando bem. Eles provavelmente enfrentam algumas dificuldades porque ainda estão sob sanções, mas possuem uma estratégia econômica que, de fato, contorna essas sanções e tem ajudado a Rússia a sobreviver a elas de forma bastante eficaz. Isso está alinhado com o desenvolvimento dos BRICS e, claro, com a aliança com a China. Já no lado político, vimos, ao contrário da Europa, aliás, é muito interessante notar que nos últimos 3 anos, a diplomacia russa tem sido extremamente ativa no desenvolvimento e fortalecimento de laços com o restante do mundo. E isso inclui, é claro, a África, a Ásia e, obviamente, China e Índia, o que significa que os russos não permaneceram focados apenas no conflito ucraniano, ao contrário dos europeus, que continuam concentrados política, diplomática e, eu diria, até economicamente. Embora isso seja outra questão. Provavelmente eles nem têm um foco real aí, mas, politicamente e diplomaticamente, estão totalmente focados no conflito ucraniano. Como resultado, acabam se sentindo bastante órfãos. Órfãos de uma estratégia, órfãos de objetivos. E é por isso que ver os Estados tentando sair da Ucrânia é algo muito insuportável para a política europeia. E esse é o problema. Você disse que os Kellogg's, por assim dizer, do Ocidente, não entendem a Rússia. Mas isso é por desonestidade ou, na falta de uma palavra melhor, estupidez? Novamente, não quero usar uma linguagem forte, mas, por exemplo, em março de 2022, a Newsweek noticiou uma pesquisa da YouGov, na qual descobriram que a maioria dos republicanos, ou seja, 52% dos republicanos, acreditava que a Rússia era um país comunista. Quero dizer, mais de 30 anos após o colapso da União Soviética, eles achavam que a Rússia ainda era comunista, a maioria deles. Ou seja, isso, novamente, odeio usar uma linguagem forte,
Mas esse foi um tema semelhante no início da Guerra do Iraque, quando fizeram pesquisas na véspera da invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Acho que naquela época também havia uma maioria de americanos que acreditava que Saddam Hussein tinha participado dos ataques de 11 de setembro. Saddam Hussein had been involved in the September 11 attacks. Is this, do they actually believe this? Because Eles realmente acreditam nisso? Quando olho para os europeus, também ouço Macron. Ele argumenta que os russos estão atrás de território, que isso é algo não provocado, esse império. Mas no passado ele também reconheceu que o fracasso em estabelecer uma arquitetura de segurança europeia mutuamente aceitável, uma que não seja baseada em políticas de blocos de soma zero, é algo que precisa ser enfrentado. Acho que já foi usada a frase, se criarmos uma Europa sem a Rússia, ela inevitavelmente se tornará uma Europa contra a Rússia. Então, como é possível partir desse ponto e depois dizer que isso surgiu do nada, que são apenas russos imperialistas famintos por território? Novamente, às vezes, realmente tenho dificuldade em saber se isso é desonestidade ou, bem, vamos chamar de ignorância, para usar uma palavra mais educada. well, let's call it ignorance as a more polite word. It's both, in fact. There is a part of dishonesty and a Na verdade, é ambos. Existe uma parte de desonestidade e uma parte de ignorância. E não subestime a ignorância, porque não tenho certeza de que nossos políticos, em geral, sejam bem educados. Eles podem ter diplomas acadêmicos, mas não tenho certeza de que sejam educados no sentido de que quando você está em um conflito, uma das regras de ouro é ouvir o que seu inimigo está dizendo. Independentemente da sua posição, se você é parte do conflito ou está de fora, como um mediador, e eu já desempenhei esse papel em vários conflitos menores na África, mediando alguns conflitos, isso é sempre a mesma coisa. Você não pode simplesmente abordar um conflito com ideias preconcebidas, ou apenas com suas próprias ideias, ou simplesmente com as ideias de uma das partes. or simply with the ideas of one of the parties. You need to approach a conflict with Você precisa abordar um conflito com, digamos, o quadro completo, não apenas uma parte dele. E isso é muito verdadeiro. Os militares sabem disso. Porque quando você começa a lutar, quando inicia uma batalha, você precisa, como Winston Churchill costumava dizer, levar o inimigo em consideração. E esse é exatamente o problema que você tem. Quero dizer, nas Forças Armadas, sabemos disso, porque não se pode lutar sem um inimigo. E não se pode lutar se você não entende o que o inimigo está fazendo. Portanto, você precisa entender exatamente quais são as intenções dele e coisas desse tipo. No nível tático, é um pouco difícil, com algumas ressalvas aqui, mas é relativamente fácil de fazer. No nível estratégico, é outra história. At strategic level, it's something else. You need to have a deeper knowledge of mindset. Você precisa ter um conhecimento mais profundo de mentalidades, política, cultura, diferentes aspectos que entram em jogo quando se trata de conflito. Mas ainda assim, o que você precisa ter, e para isso não há absolutamente nenhum substituto, é uma compreensão do que seu adversário quer, exatamente o que ele está buscando. E isso não foi feito na Europa. É satisfatório rotular os russos como comunistas. Se você ler artigos, acho que não é um caso isolado quando as pessoas se referem a comunas ao falar dos russos, porque ainda os consideram comunistas. Acho que isso também faz parte desse entendimento imaginário dos russos e soviéticos. E quando você ouve comentaristas, especialmente na França, eles confundem soviéticos e russos. They mixed up Soviet and Russians. They think that the thinking exactly the same, the doctrine. Eles acham que o pensamento é exatamente o mesmo, que a doutrina é exatamente a mesma. Não é bem assim. Pode haver algumas constantes, e eu escrevi este livro sobre a arte da guerra russa, e você pode encontrar alguns aspectos constantes que atravessaram a história, apesar dos diferentes regimes. O que foi desenvolvido no início dos anos 1920 na União Soviética pode ser encontrado hoje em alguns aspectos da arte operacional militar, por exemplo. Mas os russos fazem uma distinção muito clara entre o que é soviético e o que é russo. Agora nós brincamos com isso. E vemos isso na Ucrânia. Aliás, porque há uma confusão permanente entre os tempos soviéticos e os tempos russos. E os nacionalistas, ou ultranacionalistas, que na verdade são a espinha dorsal dos sentimentos antirrussos na Ucrânia, são na verdade antissoviéticos, mais do que antirrussos.
anti-Soviets rather than anti-Russians. But the anti-Soviet dimension has overtaken. Mas a dimensão antissoviética tomou conta do cenário. E hoje estamos falando de anti-russos. Se você olhar para os estados bálticos, é exatamente a mesma coisa. Eles converteram a palavra antissoviético em anti-russo, ponto final. E eles nem percebem que aqueles que exerceram a tirania em seu país eram, na verdade, lituanos, letões e estonianos. Porque se você pegar a KGB, por exemplo, havia uma KGB estoniana, uma KGB letã e uma KGB lituana. E essas KGBs, de fato, gerenciavam a política no país. E hoje, eles tendem a descartar isso e substituir a palavra soviético por russo. Discard this and replace the word Soviet by Russian. So we have this, but it's intellectual dishonesty. Então temos isso, mas é desonestidade intelectual, porque hoje é mais conveniente ter um inimigo que se pareça com os soviéticos, o que exige o mesmo nível de preparação no Ocidente que tínhamos durante a Guerra Fria. Lembre-se de que grande parte do complexo militar industrial que existia durante a Guerra Fria foi desmontado após o fim desse período, e agora estamos reconstruindo-o. Mas só podemos reconstruí-lo se tivermos uma ameaça semelhante à que esperávamos durante a Guerra Fria. Tentamos repetir a história, e acho que isso é um erro. Os russos, por sua vez, são muito mais analíticos do que o Ocidente. Antes de tudo, os russos entenderam muito rapidamente, e eu diria até mesmo bem antes do fim da Guerra Fria, que as relações no continente europeu e até mesmo no espaço euroatlântico evoluiriam para algo diferente. Lembre-se de que todo o processo de Helsinki, que acabou levando à criação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, foi inicialmente iniciado pelos soviéticos. Na mente dos russos hoje, a OS continua sendo o modelo para uma futura arquitetura de segurança, não baseada na confrontação, mas na cooperação. E é exatamente disso que se trata a OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. E foi isso que os soviéticos imaginaram primeiro e declararam muitas vezes, e que os russos depois assumiram para tentar remodelar toda a arquitetura europeia. Isso é algo que o Ocidente nunca quis entender. Vivemos em um mundo, no Ocidente, onde, claro, o complexo militar industrial é uma parte importante da economia. Quero dizer, se você olhar para os Estados Unidos hoje, verá que provavelmente é a única área da indústria americana que permaneceu essencialmente doméstica, e provavelmente é a única parte bem-sucedida da indústria dos Estados Unidos. O restante foi terceirizado, e a produção foi terceirizada ou dispersa pelo mundo. E isso levou ao problema que temos hoje com a China. Mas o complexo militar industrial permaneceu nos Estados Unidos. Na Europa, tivemos uma abordagem diferente. Tínhamos essa ideia de que deveríamos aproveitar os dividendos da paz e, portanto, deveríamos desmantelar o complexo militar industrial, o que foi parcialmente feito na maioria dos países, e, em vez disso, investir em outros tipos de tecnologias. É por isso que hoje vemos que, de repente, o Ocidente percebe que não tem mais um complexo militar industrial. Quero dizer, o Ocidente, os europeus, e agora tentam reconstruí-lo com muito financiamento e tudo mais. Mas a essência é que o motivo pelo qual desmantelamos nosso complexo militar industrial na Europa é porque não sentíamos que precisávamos de um. Os Estados Unidos, em contraste, mantiveram uma espécie de estado permanente de guerra com o resto do mundo. Conseguiram travar guerras em várias partes do mundo, mantendo assim o seu complexo militar industrial. Enquanto na Europa, não queríamos expandir isso. Não era realmente o que desejávamos. Isso mudou hoje com Ursula von der Leyen e outros. Tivemos, digamos, provavelmente sob a influência do que Donald Rumsfeld chamou de Nova Europa, que é basicamente a Europa Oriental, hoje com Polônia, Estados Bálticos, Romênia, Eslováquia e Tchequia principalmente. Eslováquia um pouco menos hoje, mas ainda assim. Essa Nova Europa era a Europa que precisava ter um inimigo.
would require to have an enemy. And in fact, I spent 5 years in NATO. Na verdade, passei 5 anos na OTAN e pude perceber a influência da nova Europa no pensamento ali. Quando conversava com meus colegas, basicamente outros coronéis, que aliás é um nível bastante alto na OTAN, podíamos notar uma diferença entre os franceses, italianos, até mesmo os britânicos ou alemães no que diz respeito às relações internacionais. Enquanto os países do leste europeu tinham uma postura muito mais agressiva em relação à Rússia e assim por diante. Portanto, vemos que a OTAN é fortemente influenciada por esses países e provavelmente não é coincidência que você tenha Kaja Kallas, uma representante de um dos menores países da União Europeia, ainda assim liderando a política externa da União Europeia. Isso mostra a importância disso, e é uma mudança enorme, tanto na mentalidade europeia quanto na da OTAN, e isso mudou nossa perspectiva. Então hoje sentimos que temos um inimigo, que é a Rússia, e de repente, essa Rússia, que costumava ser fraca, mal liderada, sem armas, sem munição e coisas assim por 3 anos, hoje se tornou a principal ameaça militar para a Europa. E, portanto, deveríamos ter 800 bilhões de euros para reconstruir um complexo militar industrial. Então há muita desonestidade intelectual nisso. Vemos que, como dizer isso, a política na verdade se sobrepõe aos fatos, e a força dos russos até agora tem sido não cair nessa armadilha e manter uma análise da situação fortemente baseada em fatos. E eu pude perceber, ao analisar os relatórios da inteligência russa e compará-los com os relatórios da inteligência ocidental, que existe uma diferença. Aos poucos, o Ocidente se tornou mais, digamos, politizado. Quando falo dos serviços de inteligência, eles se tornaram mais politizados do que na Rússia, embora a Rússia seja um país em guerra. Então podemos entender que pode haver alguns vieses na forma como eles abordam as questões, o que seria compreensível. Mas, ainda assim, é possível notar que eles têm uma abordagem muito, digamos, franca em relação ao Ocidente. Enquanto no Ocidente, tendemos a ter uma abordagem fortemente tendenciosa em relação à Rússia. O aspecto interessante disso, que está relacionado à desonestidade ou ignorância que você mencionou antes, é que vemos um crescente distanciamento entre o povo europeu, ou a população, se preferir, e as chamadas elites que lideram tanto no nível da União Europeia quanto no nível dos países. A distância entre Macron e sua população, Keir Starmer e sua população, e assim por diante, está aumentando. Isso significa que essa pequena elite hoje está, de fato, usando a narrativa como uma forma de escapar, ou tentar escapar, de todas as críticas e evitar todos os movimentos que acontecem dentro da população e que podem afetar toda a estabilidade do governo, como vimos na Alemanha, por exemplo, com o crescimento do AfD, que é considerado na Alemanha uma ameaça ao governo. Então precisamos mentir mais para criar uma ameaça maior, para focar na ameaça externa, em vez da ameaça interna, e assim por diante. Temos isso, e nos Estados Unidos há uma questão semelhante. O antagonismo entre democratas e republicanos se tornou extremo nos últimos anos. Lembre-se do 6 de janeiro de 2021 e de coisas desse tipo, que mostram que o cenário político doméstico, tem sido polarizado entre os diferentes atores. E é exatamente isso que está ameaçando nossas democracias hoje. As políticas aplicadas por nossos políticos estão, na verdade, radicalizando a população. Na verdade, polarizando as questões. E vemos cada vez mais, na maioria dos países, que o centro está desaparecendo. Você tem mais extrema-direita, extrema-esquerda, e você tem, eu poderia dizer, em alguns países como a França, por exemplo, um centro-extremo, o que é bastante estranho. Então, você tem esses polos sendo criados, e é muito difícil alcançar um consenso nacional sobre diferentes questões que podem ser muito importantes em nível social, por exemplo. Mas isso não existe mais. E tudo se torna uma luta. Tudo se torna
Eu não diria uma oposição armada, mas provavelmente não estamos muito longe disso em muitos países. Não em todos, mas em muitos deles. E isso eu acho é uma tendência muito preocupante. And that I think it's a very worrisome condition. But we have a spiral of both ignorance. Mas temos uma espiral, tanto de ignorância quanto de desonestidade, que se desenvolve no Ocidente. E vemos hoje que todos percebem que a situação na Ucrânia está se tornando cada vez mais desesperadora para a Ucrânia. Então temos esse tipo de espiral de desonestidade que aumenta, onde tendemos a concordar com atividades terroristas realizadas pela Ucrânia em diferentes países. Por exemplo, se você observar esse político ucraniano que foi assassinado em Madrid, não houve o menor comentário sobre isso no Ocidente. Mesmo que tudo aponte para uma ação do serviço secreto ucraniano, que, aliás, já reconheceu que matou vários políticos ucranianos pela Europa. Então sabemos que eles estão fazendo isso, mas ninguém ousa dizer nada, porque isso faria toda a narrativa desmoronar. Because that would make the whole narrative to collapse. And everything is based on that narrative, not on the reality. E tudo se baseia nessa narrativa, não na realidade dos fatos. Então, quando conversamos, até hoje, há pessoas dizendo que a Ucrânia ainda pode vencer. Mas o que é vitória? Como você define vitória? Como você define a derrota da Rússia? Ninguém definiu isso. Então, mais uma vez, temos palavras. Não temos objetivos reais e claramente definidos. E quando você não tem objetivos, não pode ter uma estratégia, porque a natureza da estratégia é como alcançar um objetivo. Então, só temos palavras, só temos narrativas, mas não temos estratégias para enfrentar os problemas. E isso não é só sobre a Ucrânia. Falamos sobre energia. Estamos falando sobre toda a questão das sanções, por exemplo. Falamos sobre sanções, mas não percebemos que as novas sanções sendo consideradas hoje por pessoas como Lindsey Graham e Richard Blumenthal nos Estados Unidos, essas pessoas elaboraram planos que, na verdade, podem ser catastróficos para nós, não para os russos. Mas ninguém percebe isso porque estamos além dos fatos. Estamos além da realidade. Hoje temos uma classe política no Ocidente, especialmente na Europa, que se baseia apenas em uma narrativa. E essa é a dificuldade para o governo Trump. Porque o governo Trump tem um objetivo claro. Mas, novamente, eles não têm uma estratégia real porque não entenderam exatamente do que se tratava esse conflito. E eles não têm como trazer os europeus para essa estratégia porque eles não têm uma. E é exatamente essa situação em que estamos. Desculpe, me alonguei nisso. That's exactly the situation we have. Sorry, I was long, but No, but it's interesting this thing with Não. because I noticed something. Mas é interessante essa questão das narrativas porque percebi algo. Sim, havia pequenas coisas estranhas o tempo todo. Por exemplo, se você diz, bem, os russos estão vencendo, isso é visto como, bem, esse é um argumento pró-Rússia. Então apoia a narrativa deles, o que significa que você não está apoiando a Ucrânia. Então, quando as pessoas falam, sentem que precisam dizer que a Ucrânia está vencendo, porque senão você não está sendo solidário. Mas tudo o que você faz ao fingir que eles estão vencendo é adiar as negociações e não tomar as medidas necessárias para realmente acabar com isso. Porque se eles estão perdendo território e homens todos os dias, você não é pró-Ucrânia quando vive num mundo de fantasia e finge que eles estão vencendo. Live in La La Land and pretend as if they're winning. It's very strange. É muito estranho. Mas também há esse aspecto interessante, como você mencionou sobre a OSCE, de que também não podemos admitir que os russos estavam defendendo uma arquitetura de segurança tão inclusiva, porque isso então é visto como apoiar os russos. Mas desde 1975, quando tivemos os acordos de Helsinki, isso deveria ser a base da cooperação entre leste e oeste. Essa foi a base da Carta de Paris para uma nova Europa em 1990. Os mesmos princípios. Uma Europa sem linhas divisórias, baseada na segurança indivisível. E isso também foi a base para a OSCE. Agora, como você também disse, quando os americanos perceberam que a OSCE não era ideal para acomodar a hegemonia americana, eles optaram pela expansão da OTAN. Mas depois que os russos entenderam que a OSCE não serviria de base para uma nova Europa, Yeltsin pediu para entrar na OTAN. Putin perguntou sobre a possibilidade de aderir à OTAN.
Sob o presidente Medvedev, em 2008, eles propuseram uma nova arquitetura de segurança pan-europeia. Putin, em 2010, sugeriu uma união UE-Rússia. Quero dizer, eles fizeram isso repetidas vezes. E foi o nosso lado que disse não, não, não. Vamos manter a política de blocos. Vamos expandir o bloco militar cada vez mais perto das suas fronteiras, mesmo sabendo que isso provavelmente resultaria em conflito. E isso é o que me deixa perplexo, porque parece que os europeus estavam promovendo uma arquitetura de segurança europeia que, mais ou menos, a lógica indicava que acabaria em conflito em algum momento, como George Kennan e outros reconheceram. No entanto, não nos preparamos para essa guerra. Nós nos desmilitarizamos enquanto incorremos em rota de colisão. O que é estranho. E sinto que estamos fazendo algo semelhante neste exato momento. Há uma escalada no conflito entre a OTAN e a Rússia. Não apenas as ameaças recentes, por exemplo, de membros na Alemanha, que agora estão falando sobre realizar ataques mais diretos à Rússia, usando de fato seus mísseis Taurus para atingir profundamente o território russo. O que seria... Acredito que seria razoável para os russos argumentarem que isso constituiria um ataque alemão à Rússia. Mas também vemos a Finlândia entrando para a OTAN, os Estados construindo bases militares em toda a Escandinávia. Eles querem a logística para poder trazer tropas americanas rapidamente para as fronteiras russas. E agora, claro, como o oponente reagiria? Bem, os russos reativaram o distrito militar de Leningrado. E agora vemos pessoas dizendo que, bem, os russos estão sendo agressivos. Mas também essa ideia de que podemos apreender o que chamamos de frota sombra russa. Agora a Marinha Russa está aumentando sua presença no Mar Báltico para ajudar ou proteger seus navios comerciais. E, novamente, isso é visto como algo agressivo. É simplesmente extraordinário. Ou seja, se você reconhece a competição de segurança e o dilema de segurança, então nada disso que aconteceu deveria ter sido uma surpresa. A ideia de que mais armas significa mais segurança nem sempre é verdadeira. O que estamos fazendo na Europa, então? Os europeus não entendem mais o básico da segurança internacional. Ou será que isso é um esforço deliberado para sabotar nossas próprias relações com a Rússia? Eu vi um programa de debate na TV alemã em que havia, acho que era um general alemão, que argumentou, bem, os russos estão aumentando a presença militar perto da Finlândia. E isso foi apresentado como evidência de que depois de terminarem com a Ucrânia, eles querem avançar. Quero dizer, eu odiaria acreditar que um general alemão estaria tão mal informado. Então, novamente, eles estão enganando o público. Ou será que realmente há um general alemão acreditando que vamos transformar a Finlândia em uma linha de frente e que a Rússia não responderia de forma alguma? Para mim, tem sido muito difícil entender essas ações. Concordo totalmente com o que você disse. Um político francês, acho que foi o ex-primeiro-ministro Michel Rocard, costumava dizer, nunca subestime a estupidez. Eu gosto disso. E acho que estamos exatamente nesse modo. Acho que estamos exatamente aí. Quando você ouve esses lembre-se, quero dizer, você mencionou esse general, mas lembre-se da Liz Truss, quando ela disse na TV que estava pronta para iniciar uma guerra nuclear global para destruir a Rússia. Quero dizer, o entrevistador, o jornalista, perguntou, você está pronta para iniciar uma guerra nuclear global? E ela disse, bem, aniquilação global até. Ele perguntou, você está pronta para fazer isso? E ela disse sim. Então temos pessoas, às vezes você precisa se perguntar, o que elas estão pensando? Como elas se sentem em relação às questões atuais que temos na Europa? E como veem o futuro? Quero dizer, vemos isso claramente com, como mencionei, a situação energética. E claro, quando falamos sobre o Nord Stream, mas não só o Nord Stream. Hoje, o que temos é Ursula von der Leyen dizendo que os russos decidiram cortar o gás. Então precisamos recorrer a mentiras literais para justificar ações que tomamos na Europa sem pensar nas consequências. Mas aqui é a parte perigosa.
But here's the dangerous part. When they say this nonsense, the Russians... Quando eles dizem essas bobagens, foram os russos que cortaram a energia, não fomos nós. É quase um teste de lealdade, não de honestidade, porque ninguém pode falar contra eles. Se você fala contra eles, é quase como se estivesse defendendo o Kremlin. Então você não pode se manifestar. O teste de lealdade é ficar ali, ouvir mentiras e estupidez, concordar com a cabeça e fingir que isso está certo. Desculpe a interrupção. No, absolutely right. Não, absolutamente. Você está absolutamente certo. E isso se relaciona com o que você disse antes. Quando você diz que a Rússia está vencendo, então você é pró-Rússia. O problema é que, como militar, você sabe, e se você leu Sun Tzu e tudo mais, a arte da estratégia, você sabe que o pior erro que se pode cometer em uma guerra é subestimar o inimigo. Esse é o pior erro que se pode cometer. Agora, ao repetir constantemente que os russos são fracos, que eles são incapazes de lutar, que lhes falta munição, tanques, soldados e assim por diante, acabamos retratando uma imagem da Rússia muito mais fraca do que ela realmente é. Much weaker than what it is actually. And you know, when you study, and I have written many books about... E você sabe, quando você estuda, e eu escrevi muitos livros sobre isso no passado, sobre maskirovka e a arte da camuflagem e desinformação na época soviética, todo o propósito da maskirovka é mostrar o quão fraco você é, quando na verdade não é. Então, hoje estamos confusos, porque vemos muito pouco. Na verdade, na realidade, não estou falando o que a nossa mídia diz. Mas se você analisar a comunicação, a narrativa dos russos, há pouca indicação de que eles estão tentando mostrar que são fracos. Eles não estão praticando maskirovka, porque nós fazemos isso por eles. Esse é o paradoxo dessa situação. That's the paradox of this situation. We have created... Nós criamos, em vez disso, normalmente esperaríamos que os russos dissessem que são mais fracos do que realmente são, justamente para ter essa força massiva por trás deles. E quando você começa a atacá-los, sente que está atacando um inimigo fraco, mas na realidade é um inimigo forte. Mas foi exatamente isso que fizemos, em vez do que os russos costumam fazer. Na verdade, fizemos a maskirovka russa, ao retratar constantemente os russos como mais fracos do que realmente são. E isso não é só em termos militares, também é em termos econômicos. Voltando à questão do gás, exportações, sanções e a frota sombra, ainda achamos que ao impor sanções à Rússia, eles não conseguirão sobreviver. Na verdade, a economia deles é mais forte do que imaginamos. E isso é exatamente o oposto da realidade. Lembro que em 1º de março de 2022, o ministro da Economia da França, Sr. Le Maire, disse no rádio, na Europe 1, que o objetivo das nossas sanções era fazer a Rússia colapsar e que isso aconteceria em poucas semanas. Ele disse que a população russa sofreria com isso, mas que era uma guerra e que eles estavam conduzindo dessa forma. Então, ele estava convencido de que as sanções que estavam aplicando naquele momento, e estamos falando de 1º de março de 2022, que foi o primeiro pacote de sanções, seriam eficazes. Desde então, houve 16 pacotes adicionais de sanções, o que significa que eles subestimaram enormemente as capacidades e competências dos russos. E ainda estamos nesse ponto quando falamos sobre as sanções. Quando falamos sobre as sanções que estão sendo elaboradas atualmente, porque agora estão trabalhando no 18º pacote de sanções e até falando sobre o methanol. Mas todo o contexto dessas sanções ainda é a ideia de que a Rússia é fraca e que só precisamos de um pequeno esforço para fazê-la colapsar completamente. Mas isso está longe da realidade. E isso se relaciona novamente com essa imagem que temos da Rússia, que é uma imagem equivocada. Temos a imagem desse posto de gasolina disfarçado de país, ou país disfarçado sim, país disfarçado de posto de gasolina, ou vice-versa, desculpe, como John McCain costumava dizer. Bem, não é nada disso. É exatamente o oposto. E enquanto não formos capazes de reconhecer que a Rússia é muito mais forte do que avaliamos,
continuaremos cometendo esses erros políticos e seguiremos nessa espiral rumo à derrota, porque é exatamente aí que estamos. Estamos nessa espiral, e é exatamente isso que estamos testemunhando no terreno. Aliás, na Ucrânia, uma derrota em espiral dos ucranianos no campo de batalha. O perigo disso é que pode levar os europeus a tomar medidas extremas para tentar reverter essa situação. É exatamente isso que você mencionou sobre Fred Merz, que disse que agora eles podem usar esses mísseis Taurus e outros mísseis de longo alcance porque está autorizado, o que aparentemente não é o caso. It is authorized, which apparently is not the case. He's bluffing somehow, apparently, but Ele está blefando de alguma forma, aparentemente, porque os americanos não deram sinal verde para o uso desses mísseis de longo alcance, já que a tecnologia dos Estados Unidos vem neles e eles não querem se envolver. Acho que eles têm mantido uma abordagem consistente em relação a isso desde o governo Biden, na verdade. Houve uma pequena mudança na política em maio de 2024, quando os russos começaram a ofensiva na região de Kharkov. Para conter essa ofensiva, o governo Biden aceitou ampliar a capacidade dos ucranianos de atacar em profundidade dentro da Rússia, criando a chamada Caixa OPS. Essa Caixa OPS era, na verdade, uma área que estendia ou limitava o alcance dentro da Rússia, onde os ucranianos poderiam usar mísseis de longo alcance a partir do território europeu. Mas era limitado a essa Caixa OPS. E essa é a minha opinião pessoal, desculpe. and my personal view is sorry. that is sorry. Oh, no, I was, Não. Eu só queria perguntar sobre isso. Sim, o resultado. Mas desculpe, por favor, termine sua frase. but sorry, you finished your sentence. So what I just wanted to say is that since then I think O que eu queria dizer é que desde então, acho que os americanos não mudaram sua política. Eles não querem que suas armas sejam usadas nas profundezas, quero dizer, nas profundezas estratégicas do território russo. E acho que Merz está, na verdade, blefando sobre isso. Essa é a minha compreensão pessoal. E, novamente, isso faz parte da estratégia de tentar conter o sucesso russo no campo de batalha com uma retórica mais extrema no Ocidente. Eles não podem ir muito além da retórica, porque não têm recursos para fornecer à Ucrânia o que é necessário para conter o avanço russo. Mas essa é a ideia. but this is the idea. So the more we go into this conflict, the more the Quanto mais nos aprofundamos nesse conflito, mais os europeus continuarão mentindo, desenvolvendo retórica e tomando medidas extremas. Veremos que eles podem até mesmo acolher novos ataques terroristas na Rússia, porque todo o objetivo do jogo é enfraquecer a Rússia, criar uma crise política dentro da Rússia e assim por diante. Portanto, podemos ver esse tipo de escalada, que talvez não seja uma escalada no sentido convencional da palavra, mas sim uma escalada no sentido de que medidas mais extremas e ilegais serão tomadas contra a Rússia. illegal measures will be taken against Russia. Sorry. No, it's just a comment first on the. Eu sei que é só mais um comentário, mas primeiro sobre subestimar os oponentes. Porque, de novo, essa é a narrativa da mídia que vemos agora, de que os russos estão lutando com paz, etc. Na realidade, porém, os relatos mais confiáveis, inclusive vindos dos Estados Unidos, indicam que os russos agora estão produzindo tanques e diferentes veículos blindados em um ritmo enorme. No entanto, a maioria deles está sendo enviada para a retaguarda para formar uma grande força de ataque para o futuro. Então, nem estão sendo enviados para a linha de frente. É muito diferente do que estão dizendo. It is very different from what they're saying, and indeed I feel often there's more honesty than. De fato, muitas vezes sinto que há mais honestidade do lado ucraniano do que se encontra no Ocidente. Porque na Ucrânia, pelo menos, eu vou e vejo muitos, sabe? Eles têm debates em painéis onde soldados voltam da linha de frente e são muito abertos sobre isso. Eles dizem, escutem, porque recebem perguntas como, quão fácil é derrotar os russos já que eles são inúteis e atrasados? E eles respondem, vocês não deveriam dizer isso. Estão iludindo as pessoas. Nós vamos para a linha de frente, esperando ver russos atrasados, exaustos, que não querem estar lá. Mas eles se voluntariaram, receberam muito treinamento, vêm com equipamentos militares excelentes, são coordenados. E então os ucranianos são massacrados na linha de frente, porque entram em algo que não esperavam. They didn't expect, and
Mas, novamente, essas são as frases que precisamos repetir. De fato, aqui na Noruega, eu destaquei em um podcast que os ucranianos estão perdendo muito mais homens do que os russos. E isso foi imediatamente taxado como algum tipo de propaganda. Você pode citar a quantidade de armas que eles levam para a linha de frente, os mísseis, os drones, as defesas aéreas, mas nada disso importa. É simplesmente, sabe, precisamos apoiar a moral das forças ucranianas. Não podemos falar mal deles. Então tudo vira uma narrativa. É bastante extraordinário. Mas minha última pergunta era mais sobre: você vê isso caminhando para uma solução militar? Eu não vejo. Acho que os Estados Unidos estão dispostos a atender, bem, pelo menos o Trump está disposto a atender, às exigências da Rússia. Mas os Estados Unidos estão muito divididos e são muito indecisos. Os europeus parecem ser, bem, vamos chamar de não racionais, em termos dos objetivos ou das exigências que apresentam. Então, se não há um ponto de encontro, os ucranianos também não estão cedendo. E também, dado que as exigências russas são tão fortes, se não houver um acordo político possível, estamos caminhando para uma solução militar. E como exatamente isso seria? Porque as linhas de frente agora, se você olhar apenas para os últimos dias, quantos bolsões estão se formando? Quantos ucranianos estão sendo encurralados nesses bolsões? Territórios desmoronando. Isso não pode continuar para sempre. Novamente, é um país grande. Os ucranianos continuam lutando, de forma bastante heroica, pode-se dizer, considerando que eu achava que eles já teriam colapsado. Mas como você vê isso terminando? Com uma solução militar? E os europeus simplesmente vão ficar assistindo? Bem, se você olhar na sua bola de cristal, que nós não temos, o que você acha que vai acontecer nas próximas semanas? Como você disse, eu não tenho uma bola de cristal, mas acho que todos estão caminhando para uma solução militar. Na verdade, acredito que os russos hoje já perderam mais ou menos a esperança de que possa haver uma solução política. Essa é a minha compreensão pessoal. E eles estão cada vez mais prontos para lutar. Houve um artigo recente no The New York Times, citando soldados russos dizendo que, embora não gostem da guerra, como qualquer um pode imaginar, eles estão prontos para lutar pelo sucesso do país. Acho que essa é mais ou menos a postura que se vê. Se você olhar as pesquisas que costumo discutir em diferentes canais, me refiro às pesquisas realizadas pelo Centro Levada em Moscou, que é considerado um agente estrangeiro. Lembre-se, isso é considerado um agente estrangeiro. Mas a questão é que todo mês eles fazem a mesma pergunta para um grupo de pessoas e, portanto, você pode comparar a posição ao longo do conflito. Dá para ver que desde o início da operação militar, em fevereiro de 2022, o apoio a Vladimir Putin se manteve em torno de 85% a 87%. Extremamente forte. O apoio à operação militar permanece em algo como 75%, mais ou menos constantemente desde o início da operação militar. Isso significa que cerca de 12 a 14% da população realmente não apoia a operação militar, mas 75% a apoiam. But 75% do support the military operation. And then you have, and that's very interesting, because when you look... E então você tem, e isso é muito interessante, porque quando você olha para aqueles que são a favor de um processo de negociação versus a continuação da guerra, há uma maioria muito clara a favor de uma solução negociada. Eu não tenho os números exatos agora, mas é mais de 50% que são a favor de um processo de negociação. Mais ou menos, você tem 50% da população a favor de um processo negociado, enquanto aqueles que são a favor da continuação da guerra estão em torno de 20%. Isso significa que o povo na Rússia apoia o governo e apoia a operação militar, mas preferiria uma solução negociada para o conflito. E isso, na verdade, é muito consistente com o que temos do próprio governo, porque, obviamente, eles estão envolvidos em uma operação militar, querem continuar a operação militar, mas sempre afirmaram que a preferência deles era por uma solução negociada.
Agora, quem não quer negociar? São os europeus e, claro, Zelensky, que está até impedido por seu próprio decreto de negociar. Então há um obstáculo institucional para as negociações do lado ucraniano e europeu. Portanto, estamos caminhando para uma solução que não é a melhor do ponto de vista dos russos, mas eles se sentem obrigados a buscar uma solução militar. E foi isso que Vladimir Putin disse há alguns meses. Ele disse, vamos acabar com eles. Ou seja, na verdade, provavelmente continuaremos a ter essa operação militar. Ela pode se estender em direção a Odessa, Dnipropetrovsk e outros lugares, não sei. Eles certamente tentarão alcançar as fronteiras dos 4 oblasts. Lugansk está mais ou menos 100% sob controle russo, mas os outros 3, Kherson, Zaporozhye e Donetsk, ainda precisam ser conquistados. Então eles vão continuar com isso. Talvez eles avancem além disso. Na minha visão, os russos farão todo o possível para evitar entrar na parte ocidental da Ucrânia, porque essa é a região mais ultranacionalista e provavelmente a que pode causar mais problemas a longo prazo. Entre onde eles estão agora e o oeste da Ucrânia, ainda há espaço para operações militares. Minha opinião pessoal é que essas operações militares vão continuar até o ponto em que a Ucrânia considere o avanço russo insuportável. Porque só imagine se os russos entrarem em Odessa. Isso cortaria a Ucrânia do Mar Negro. Isso cortaria a Ucrânia de uma grande parte de sua economia, o que significaria que se tornaria totalmente insuportável para a Ucrânia. E isso pode ser, não sei, pode acontecer antes, mas acho que pelo menos, se os russos ocupassem Odessa, isso cria uma situação em que a Ucrânia seria obrigada a entrar em um processo de negociação. E provavelmente é isso que os russos querem alcançar. Então eles não terão uma vitória militar completa, no sentido de ocupar toda a Ucrânia. Eles não querem isso. Eles vão continuar a operação militar até o ponto em que os ucranianos serão forçados a aceitar um acordo negociado, porque então eles se tornarão esse tipo de nação residual que foi descrita por Medvedev há alguns meses, quando ele divulgou um mapa da futura Ucrânia, e você tinha a Ucrânia reduzida a um território muito pequeno, minúsculo, ao redor de Kiev, e o restante sendo devolvido aos poloneses, húngaros, romenos e coisas do tipo. E claro, a maior parte do país retornando à Rússia. Então, novamente, essa é provavelmente uma visão extremista do conflito, mas estamos caminhando para isso. E agora, cabe à liderança ucraniana e europeia entender exatamente o que está em jogo. E minha opinião é que o que precisamos entender é que o que está em jogo hoje não é a sobrevivência da Ucrânia como a conhecíamos antes de 2022, ou mesmo antes de 2021, mas sim a sobrevivência da Ucrânia como Estado, ponto final, independentemente de suas fronteiras. Ou seja, a questão é, queremos que a Ucrânia exista de alguma forma, ou queremos que a Ucrânia desapareça? E quanto mais avançamos nesse conflito, mais precisamos adotar esse tipo de pensamento e tentar elaborar uma solução baseada no que realmente está em jogo. E para os ucranianos, essa é a questão. E há cada vez mais ucranianos. Você sabe, eu não sou considerado pró-Ucrânia. Pela mídia ocidental, eles me consideram, é claro, pró-Rússia, porque tento ter uma compreensão equilibrada do conflito. I tried to have a balanced understanding of the conflict, and of course, I exposed the strengths. E claro, eu expus os pontos fortes dos russos nesse conflito. Mas curiosamente eu moro em Bruxelas. Há muitos refugiados ucranianos em Bruxelas. E em várias ocasiões, refugiados ucranianos me pararam na rua, na calçada, para me agradecer pelo que estou dizendo. Porque os ucranianos disseram, nós não temos o retrato real do que está acontecendo em nosso país. E essas pessoas, eu conversei com elas, e não foi só uma, foram várias, me disseram, o que ouvimos na mídia ocidental, não é o que está acontecendo. Isso dá exatamente a compreensão errada da situação. E por termos uma compreensão errada da situação,
por que você ajudaria ainda mais um país que está vencendo? E nós dissemos que a Ucrânia estava vencendo. Então, por que você os ajudaria? É exatamente esse paradoxo da situação que afeta a Ucrânia. E, aliás, nos meus livros, se você lê meus livros, verá que a maioria das fontes, quero dizer, quando digo maioria, provavelmente é 95%, vem da Ucrânia. Porque dentro da Ucrânia há muitas pessoas, quero dizer, até a mídia Newsmeer é mais honesta do que a mídia ocidental, porque eles veem a realidade, apesar da censura e tudo mais, porque o perfil realmente existe na Ucrânia. Censorship and all that, because this does exist in Ukraine, but at least they have their report thinks that. Mas pelo menos eles têm seus próprios relatórios, coisas que até contradizem o que a mídia ocidental está dizendo sobre o mesmo evento. Ou seja, os ucranianos precisam, é exatamente o que eu disse antes, você não pode vencer um inimigo que subestima. E os ucranianos entenderam isso instintivamente. Por esse motivo, eles têm uma abordagem mais franca em relação ao conflito do que nós temos no Ocidente. Agora, aqui precisamos ter muito cuidado ao fazer esse tipo de afirmação. Aqui precisamos distinguir entre o que o governo está dizendo e o que a população está dizendo. Você está falando sobre as perdas. Quando o governo fala sobre as perdas, eles estão reconhecendo algo em torno de 80.000 fatalidades. Soldados ucranianos mortos. Isso é o que eles reconhecem em nível governamental. Mas existem ONGs ucranianas que fazem a contagem, exatamente como a Mediazona faz para a Rússia. Você sabe que a Mediazona é um site de oposição, aliás, que trabalha com a BBC para estimar as perdas russas durante a guerra. E eles baseiam suas avaliações em observações feitas em redes sociais e coisas do tipo. Então, a metodologia provavelmente não é perfeita, mas pelo menos eles têm uma metodologia. Probably not flawless, but at least they have a methodology. And they come today, as of today, E eles apresentam hoje, até o momento, um número de russos mortos que gira em torno de 105.000 durante todo o conflito. Então, essa é uma mídia de oposição. Não tem nada a ver com o governo russo. É uma mídia de oposição. Agora, se você olhar para o mesmo processo feito por organizações ucranianas, você lê que para os ucranianos mortos, não baixas, mortos, fatalidades, há mais de 750.000 mortos na Ucrânia. Então temos duas fontes de mídia que, essencialmente, não estão ligadas ao governo russo e, na verdade, apresentam um número completamente diferente do que o governo ucraniano diz e que é repetido pela nossa mídia. A realidade é a realidade e não podemos resolver uma situação. Esse é o credo de toda inteligência. Da forma como você avalia uma situação, deriva a forma como você a resolve. Se você não entende a situação como ela é, não será capaz de resolvê-la. Esse é exatamente o dilema em que os europeus e o governo ucraniano se encontram hoje. Mas isso também explica por que existe algo sobre o qual ninguém fala, que será o tema do meu próximo livro, a ser publicado na próxima semana, que é o desenvolvimento de uma resistência, não nos territórios ocupados pela Rússia, mas uma resistência nos territórios controlados por Kiev. E isso é algo sobre o qual ninguém fala. Mas existe uma resistência ucraniana contra Kiev, que inclusive existe na parte ocidental do país, que ataca ferrovias exatamente da mesma forma que a resistência francesa atacava comboios alemães após junho de 1944 no norte da França e na Bélgica, onde a resistência destruía ferrovias e descarrilava trens para impedir que reforços e munições chegassem à linha de frente. A resistência ucraniana que você tem hoje na área de Odessa, Nikolaev e Kiev, bem, em Kiev é um pouco menos, mas na parte ocidental, na região de Rovno e assim por diante, você tem essa resistência se fortalecendo e quase diariamente atacando comboios de munição que vêm da fronteira polonesa em direção à linha de frente na parte leste do país. Mas ninguém fala sobre isso, porque isso definitivamente vai contra a narrativa que temos. E isso é simplesmente o resultado dessa discrepância entre o que o governo diz sobre o conflito e a posição e compreensão da população. Eles veem a situação,
E especialmente com o recrutamento forçado e tudo mais, o descontentamento da população está crescendo na Ucrânia. The discontent of the population is growing in Ukraine. And probably what the Russians are doing now, E provavelmente o que os russos estão fazendo agora, ao dizer ok, teremos uma solução militar, na verdade vai amplificar essa resistência dentro da Ucrânia e aumentar a instabilidade e a crise política no território controlado por Kiev. Então podemos ter mudanças drásticas nos próximos meses, devido à situação em transformação dentro da Ucrânia, a situação política. Novamente, não tenho bola de cristal, mas acho que esses são sinais muito interessantes de se observar, que vão além do que a nossa mídia relata. Mas esses são fatos que, mais uma vez, simplesmente não se pode ignorar. these are facts that, again, you cannot ignore, simply. Well, I've spoken to Ukrainians. Bem, eu também conversei com ucranianos neste país que disseram sentir que precisam ser um pouco cuidadosos ou cautelosos com o que dizem, porque são também os ucranianos que têm que desempenhar o papel de, você sabe, querer lutar até o último homem. E sabe, nos deem armas, deixem-nos lutar. Esses são os bons ucranianos que nós gostamos, certo? Os outros ucranianos que argumentam que isso não era o ideal, que não querem repetir os slogans de Slava Ukraini. Tudo isso, não queremos muito ouvir deles aqui. Eles não se encaixam no ucraniano que gostamos, o que também já era um problema antes de 2014. Ou seja, só queremos ouvir o ucraniano que queria entrar na OTAN e odiava a Rússia, mesmo que naquela época eles fossem minoria. Coronel Bald, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que volte ao programa. Thank you. Muito obrigado. Obrigado por me convidar. Thanks.